Meu amigo, que rodada maluca, hein? Só teve duas coisas normais nessa rodada. Uma, o fato do Fluminense ter ganhado o Fortaleza em casa, algo que acontece com muita frequência, e o fato de que tem resumão da rodada aqui no Raiz Tricolor. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e vem comigo pra gente trocar aquela ideia marota sobre o jogo do Fluminense. Não, dessa vez é sobre menos o jogo do Fluminense e mais o jogo dos rivais, pra gente ter aquela atualização das informações, a atualização também do que tá acontecendo entre os rivais. Beleza? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e vem comigo. Tabela aparecendo na tela, tabela do Campeonato Brasileiro. Aí na tela, óbvio, Campeonato Brasileiro ainda com os seus jogos a menos, etc. Né? A 20ª rodada, estreia do retorno, ou seja, jogos que já aconteceram lá na primeira rodada. E aí foi muito interessante rever alguns vídeos relacionados aos jogos, né? Por exemplo, o Fluminense abriu a rodada ganhando por 2-1 do Fortaleza. Você vai lá ver a minha análise após Fluminense e Fortaleza no Maracanã, no Castelão, é uma doideira, pô. É uma doideira. O título, só pra vocês terem noção, eu gravo antes da demissão do Mano Menezes, tá? E o título é: o trabalho do Mano já acabou. Eles só não perceberam ainda. Galera, que diferença, hein? Vou gravar um vídeo sobre isso nessa segunda também. Vitória por 2-1 do Fluminense, muito importante, tá? Bem importante mesmo para o nosso olhar acerca de pensar em Libertadores. Gabriel, mas o foco tá nas Copas. Sim, gente, mas a gente precisa olhar para o Campeonato Brasileiro achando que a gente vai se classificar para a Libertadores. Ou achando no sentido de focando nisso. Eu vou mostrar aqui na tela. O Fluminense chegou, não fechou o primeiro turno ainda, mas está com 27 pontos, né? Imaginando que vá lá, perca o próximo jogo do retorno, do primeiro turno aí. Eu sei que o Fortaleza também, etc. Mas vamos dizer que fecha o primeiro turno com 27 pontos. Pô, gente, 27 pontos a gente dobra, vai a 54. Não é o ideal ainda. O FMG, o Instituto de Matemática que a gente sempre utiliza por aqui, eles fazem um cálculo muito legal, que é a probabilidade de classificação para a Libertadores por pontuação. Então, hoje, um time que tem 54 pontos, né, chegar a 54 pontos no final, tem só 23% de chance de ir para a Libertadores no G6, tá? Ele pode ir no G7, no G8, que é o mais corriqueiro, inclusive. Só que, com a eliminação de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, da Copa do Brasil, a chance de ter um campeão da Copa do Brasil que não tá ali entre os primeiros é maior. Então a gente não pode considerar, talvez, muita chance, assim, de abrir um G7, um G8 também não. Ou seja, mas qual que é o foco que eu dou aqui? Se o Fluminense fizer um pouquinho mais de ponto do que fez no primeiro turno, no segundo turno, ele provavelmente vai para Libertadores no olhar de hoje. 73% de chance, por exemplo, de 57 pontos classificar. Então o campeonato do Fluminense até agora, ele é bom, pensando em Libertadores. Acho que é isso, assim, a gente tá no bolo, tá em oitavo, tem jogo a menos, não perde posição pra quem vem atrás, né, porque quem vem atrás tem ou o mesmo número de jogos ou mais jogos que o Fluminense, pelo contrário, a gente tem chance de ganhar a posição, por exemplo, do São Paulo. Então, acho que o campeonato até agora, essa vitória foi crucial pra isso, até porque tem 2 jogos fora. Um deles é contra o Red Bull, que perdeu de novo 8 vitórias. Eu vou repetir aqui pra ficar mais claro. 8 vitórias seguidas. 8 derrotas seguidas do Red Bull Bragantino. Repeti tanto e ainda repeti errado. 8 derrotas seguidas. A gente pega o Red Bull Bragantino no próximo sábado às 4 da tarde lá em Bragança. Os caras simplesmente vinham de uma sequência de uma derrota em 7 jogos. Aí os caras vão e perdem pro Vitória, pro Flamengo, pro Fortaleza, pro Botafogo, pro Atlético Mineiro, pro Botafogo de novo, pro Internacional e pro Ceará. E na sequência deles agora tem Fluminense e tem Botafogo de novo pelo Brasileirão agora. 1-0, o Ceará faz bem. É outro que faz um campeonato que, assim, 25 pontos. O Ceará entra no campeonato para escapar do rebaixamento e até agora faz um campeonato que nem se conversa sobre rebaixamento. Gol do Ailon. E aqui 2 jogos que o roteiro foi igual, tá? Vitória, Juventude, Sport e São Paulo. Vou falar rapidinho do roteiro dos dois, depois eu falo um pouquinho do Sport. O time da casa abre 2-0. Vitória fez 1-0, depois fez o segundo no Barradão. O Sport fez 1-0, depois fez o segundo na Ilha do Retiro. Os jogos estavam acontecendo no mesmo horário. O Juventude diminuiu, o São Paulo diminuiu. O São Paulo diminuiu pouco depois do Sport fazer o segundo gol. E aí, antes de diminuir, você olhava e falava, cara, o Sport está chegando a 12 pontos e está emendando não só uma segunda vitória seguida, né, depois que venceu a primeira no Brasileirão, estava emendando outra vitória no Brasileirão, como parecia ter uma evolução ali de trabalho, parecia que começava a dar frutos ali o trabalho do Daniel Paulista,
que eu acho até que deu, numa sequência de jogos. Porque, pô, antes da vitória lá, da rodada passada contra o Grêmio, tinha empate contra a Vitória, Santos e Bahia. Pensando ali na sequência. Então, pô, o time chegou a quinto jogo sem perder, né? Mas estava chegando a segunda vitória seguida. A merda é que o São Paulo diminuiu e o São Paulo empatou no último lance do jogo. E aí, meu amigo, isso é forte demais, tá? Isso é agressivo demais. Só não é mais agressivo do que a situação do Vitória. O Vitória cedeu o empate pro Juventude também aos 54 do segundo tempo, num gol do Nenê, aquele Nenê, tá? Empatando pro Juventude. E a situação é tão caótica porque a situação do Vitória consegue ser ainda pior, porque lembra que eu falei que o Sport empatou com o Vitória? Foi do mesmo jeito, pô. O Vitória faz o segundo gol contra o Sport, lá naquele caso, aos 49, leva o gol do Sport aos 54, pô. Então, assim, o Vitória jogou 4 pontos dentro do Barradão no lixo. Jogou no lixo dentro né, desses últimos minutos. E se complica muito, porque assim, Vitória entrou no Z4 com o resultado dessa partida, vem numa sequência que não vence há um tempo, mas empata muito o time. O time do Vitória empata muito. Basta ver aqui que tem 3 vitórias e 10 empates no campeonato. Empata demais. Empatar muito pra quem já tá na situação complicada não é bom. Foi ultrapassado pelo Vasco nessa rodada, entrou no Z4, ainda deu mais um pontinho pro Juventude e hoje tá ali, na minha visão, pelas próximas rodadas, talvez seja o único time que briga aqui no Z4. Juventude, Fortaleza e Sport estão mais enfiados lá. Inclusive, no caso do Fortaleza que perdeu pra gente, o Juventude que empatou, o Sport que empatou também, né? O Juventude tem ali um caminho pra trilhar, mas acho que não é muito... Acho que não vai conseguir essa reação, não. Ainda no sábado, teve uma confusão entre Corinthians e Bahia. Vou explicar em 10 segundos. Tinha um jogador da base do Corinthians que o Corinthians tratava como uma joia. O Bahia chegou e falou, beleza, a multa pro mercado nacional é bem menor, não é? Beleza, eu pago a multa do mercado nacional e levou o garoto. E aí o Corinthians está acusando que a compra feita pelo Bahia, na verdade, é pro Grupo City, então deveria ser paga a multa internacional. No final das contas, o Bahia tinha razão e aqui a gente começa... A rodada maluca já tinha começado a partir do momento dos empates de Juventude e São Paulo. Mas isso aqui também dá pra chamar um pouquinho de maluco, porque daqui pra frente nenhum mandante mais vence, pô. Nenhum mandante mais empata. Vocês têm noção disso? No sábado, os 4 mandantes estavam prontos pra vencer o jogo. 2 entregaram um gol no último minuto. Aí pra fechar o sábado, o Bahia ganha por 2-1 do Corinthians. Gol de Michel Araújo, hein? Michel Araújo fez 1-0, pois um gol bem questionável, acho que tinha impedimento ali no lance do Corinthians. O goleiro foi atrapalhado, sim, apesar de ter errado de novo. Alô, Ronaldo, né? Mais um erro do goleiro do Bahia. O Corinthians empatou, mas o Bahia fez o segundo com o William José de pênalti. Ganha o Bahia e vai à 4ª posição. Olha o tamanho daquele empate de semana passada, gente. A gente levou um time misto pra Salvador e empatou com o Bahia, tomando gol de empate praticamente no último minuto. A gente estava ganhando com um time misto. Dá pra chamar até de reserva, porque eram 8 reservas naquele time. E a gente estava ganhando desse Bahia fora de casa. Não dá pra menosprezar isso. O Bahia ganhou o Corinthians por 2-1, foi a 33 pontos e meio que consolida um G4, né? Por quê? Porque no domingo as coisas começaram a ficar mais complexas. O Botafogo poupou o time. Aqui no sábado ninguém jogava competição internacional, a não ser o São Paulo. Ah, tá, o São Paulo poupou parte do time, inclusive o primeiro gol do Sport é um presente do goleiro Yang, que não é o Yang Flu, né? O goleiro do São Paulo deu um presente pro Lucas Lima no gol do Sport. O São Paulo poupou o time por conta da Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín. Mas no caso, 2 outros jogos foram mais no domingo. O Botafogo poupou o time para enfrentar o Palmeiras, perdeu no Engenhão por 1-0, tá? Inclusive li alguns tweets ali de torcedores do Botafogo, óbvio, muito irritados por conta da derrota, principalmente pro Palmeiras, que tem sido um rival nesses últimos anos, mas já falando de trabalho pressionado, o David Ancelotti, né? Já vem pressionado, se for eliminado pra LDU é capaz de cair, etc. Fico muito feliz, mas não sei se era pra essa maluquice não, mas fico muito feliz com isso. O Palmeiras segue sendo o perseguidor do Flamengo, que não poupou, tá? E assim, o Botafogo tem motivo pra poupar porque vai subir o morro pra pegar a LDU na altitude e só fez 1-0 em casa. O Palmeiras não tem motivo pra poupar. O Palmeiras meteu 4-0 fora de casa. O Palmeiras tem que botar o reserva contra o Universitário no Allianz Parque, se fosse o caso. Ganhou por 1-0. Inter e Flamengo se enfrentam no Beira-Rio na quarta-feira, depois do Flamengo ter ganhado a ida no Maracanã na última quarta pela Libertadores. O Flamengo levou seus titulares pro jogo do Brasileirão
E o Inter escalou um time que, se eu não me engano, poupou até o goleiro. Deixa eu ver aqui a escalação exata. Se eu não me engano, o Inter poupou... exato, foi de Antony no gol. Antony, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel. Aí escalou o Aguirre de lateral esquerdo, Aguirre que é titular na lateral direita. Richard, que é reserva, Bruno Henrique, que é banco. Escalou o time reserva, a equipe do Internacional, e tomou 3-1. Chegou a tomar 3-0, 2 gols do Pedro. Depois do 3-0 diminuiu. Bem, o Inter tem que ganhar quarta-feira. Aí a gente precisa falar aqui a real sobre Flamengo, né? O Cruzeiro joga nessa segunda, né? Pode ser que ganhe lá contra o Mirassol. Acho esse jogo bem interessante, tá? Nessa segunda, 8 da noite, Mirassol e Cruzeiro pelo Brasileirão. Acho que o Mirassol tem um potencial aí de, ganhando esse jogo, bater 31 pontos, ser quinto no campeonato. E assim, a gente vai ter que falar sério sobre Mirassol na Libertadores ano que vem. E se o Cruzeiro perde, né? O Cruzeiro meio que dá um tempo aí em briga pelo título. Precisa da vitória lá. Mas hoje o cenário é que existem 2 times brigando pelo título, Palmeiras e Flamengo. E o Flamengo tem botado as suas fichas no Campeonato Brasileiro mesmo, tá? O principal foco do Flamengo é no Campeonato Brasileiro. Eles falam lá que um time que investe o que investe, um time do tamanho do Flamengo, etc., não pode ficar sem ganhar o Brasileirão há muito tempo. O Flamengo não ganha desde 2020, né? Ganhou 19, ganhou 20 e depois não ganhou mais. Enfim, eles estão botando lá as fichas, estão com 43 pontos, o Palmeiras tem 39, mas tem um jogo a menos. O saldo do Flamengo é um absurdo, 27 gols de saldo é uma loucura. Só ter tomado 9 gols é uma loucura. O Flamengo tá arrumando pro título. Assim, dá pra tirar? Dá. Mas hoje eu vejo ou uma outra super arrancada do Cruzeiro, ou então a consistência do Palmeiras pra tirar esse título do Flamengo. Mas o foco nessa semana é na quarta-feira. O Inter precisa ganhar na quarta. Aí tirar eles da Libertadores é essencial. Pra fechar, cara, mais 2 vitórias fora de casa. Vocês perceberam isso? Foram 2 vitórias em casa, 2 empates e simplesmente uma sequência de 5 vitórias fora de casa. Pô. E não é que foram mandantes bosta, não. O Botafogo é forte no Engenhão. O Inter, no geral, é forte no Beira-Rio. O Atlético Mineiro tomou 3 de virada na Arena MRV do time do Mano Menezes. O cara que entregou o cargo. O Mano Menezes entregou o cargo de treinador. Não aceitou, a direção convenceu a ideia ao contrário. Tomaram 1-0 num golaço do Scarpa, hein? O Hulk rolou a falta pro lado, o Scarpa meteu no ângulo. Dito isso, Edenilson, Balbuena e Aravena. 3-1, o Grêmio virou na Arena MRV contra um Atlético Mineiro titular, tá? Everson, Júnior Alonso, Arana, Alan Franco, Alexandre, Scarpa, Coelho, Hulk, isso é tudo titular do Atlético. Todos titulares. Atlético que joga quinta-feira. Contra a equipe do Godoy Cruz na Argentina pela Sul-Americana, ganhou a ida na Arena MRV e foi com titulares. Enfim, né? Fica aí a questão, tomou 3-1 em casa. E o Grêmio respira um pouquinho no campeonato, né? Do Grêmio pra baixo tá geral preocupado. E quem não tá preocupado, que é o Corinthians, deveria estar muito preocupado, tá? 23 pontos, 22, Santos, Vasco, Vitória, Juventude, Fortaleza e Sport. É difícil que o torcedor do Vasco esteja preocupado hoje, né? Porque hoje o Vasco tá naquela cotação de sou o melhor time do mundo. O Ryan, eu passei por essa opinião. O Ryan é o melhor jogador sub-20 do Brasileirão. A torcida do Vasco entrou numa maluquice que seria ok, se não fosse, né, o padrão de Vasco já fazer isso. Gente, 6-0 no Santos. 6-0. O Phil fala uma teoria e que eu concordo plenamente, que até 4 você ainda tá dentro do jogo. Não, 4-0, um placar sonoro ali, uma goleada e tal, tá dentro do jogo. No 5, vá lá, já tá meio esquisito o negócio, mas ainda cabe numa mão. O 6 é algo anormal do futebol. Alguém no futebol, não tô falando de society, não tô falando de futsal, não tô falando nada. Um jogo de futebol terminou com um time fazendo 6 gols. Você para pra ver. Tá passando ali o Sport Center. Eu não sei lá, por 6-0. Você fala, 6? Deixa eu ver aqui. Pode ser, meu amigo. Manchester City e West Bromwich, sei lá. Você vai parar pra falar, 6? Caraca, 6. É muito diferente. O Vasco fazendo 6 é mais absurdo ainda. No Santos de Neymar, no Morumbi, com o maior público do Santos desde a final da Libertadores de 2011. Aí é uma loucura. 6-0 pro Vasco. Diniz, vitória Vascão, numa loucura ali completa. Só deu 3 pontos pro Vasco essa vitória, tá? Salvou o saldo, beleza, mas só deu 3 pontos.
tá? O Vasco vai precisar de consistência para poder escapar desse rebaixamento. E a consistência não tá vindo, né? Assim, uma série de empates. O Brasileirão tem tido muitos empates, né? Percebi isso aqui nesse resumão. Enfim, tá na briga ainda. O Vasco ganha muita moral com isso. No caso do Vasco, no meio de semana, não teria jogos do Campeonato Brasileiro, mas vai... não, aliás, é exatamente isso. Não teria jogos do Campeonato Brasileiro, porém vai ter jogo contra o Juventude na quarta-feira, porque é um jogo atrasado lá da rodada 14, fora de casa no Alfredo Jaconi. O Vasco vai ter uma oportunidade gigante, aí sim, de escapar ali, pelo menos iniciar uma escapada do rebaixamento. Se vence o Juventude fora, vai abrir uma diferença grande. Nesse momento a diferença não é só no saldo. O Vasco tem 2 jogos a menos que o Vitória e tem uma empolgação. Vai escapar? Eu não sei, cara. Tem muita gente pra cair. Tem bastante gente pra cair, tá? Tem poucas vagas. Esse era um Brasileirão que eu não tô acompanhando a Série B, mas esse era um Brasileirão que valia cair uns 7 e subir uns 7 aí. Facilitar a vida da galera da Série B, que tem a galera na Série A que não merecia cair. Bem, é isso. No meio de semana a gente tem Sul-Americana e Libertadores, tá? A maior parte desses times está envolvido. Fluminense, São Paulo está envolvido, o Atlético Mineiro está envolvido, Flamengo, Inter, Botafogo, Palmeiras, esses todos estão envolvidos. Esqueci de alguém? Acho que não. Acho que é isso. Todos esses estão envolvidos em Sul-Americana e Libertadores. Tem alguns jogos do Brasileirão também no meio da semana que acabam facilitando um pouquinho essa sequência de jogos. Na semana que vem, Fluminense joga de novo, abrindo a rodada contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança, 4 da tarde no sábado. E aí a gente espera que com uma vitória do Fluminense vá jogar o Fluminense no G6. Tem alguns jogos interessantes na rodada que vem, né? Esse Vasco e Corinthians aqui vai ser legal de ver. Enfim, acho que vai ficar mais interessante os jogos a partir do momento que a gente souber quem foi eliminado no meio da semana, né? Porque aí, por exemplo, esse Flamengo e Vitória no Maracanã, segunda, 9 da noite, pode ser deprimente pro Flamengo. A gente torce por isso, inclusive, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Esse foi o resumão da rodada de número 20, apesar da gente estar no 18º jogo. Tamo junto, até a próxima. Valeu.